Meus irmãos, eu vou pedir então para que abramos a nossa Bíblia em 1 João 12, 21. 1 João 4. Deus Todo-Poderoso, a palavra foi aberta e que possa, Senhor Deus, ser transmitida a todos os nossos corações, nós que estamos presentes e a todos que estão em casa, Pai, ouvindo a Tua palavra, que possa ser usado como ferramenta do Senhor para transmitir a Tua vontade, Pai, e que possamos sair daqui transformados por ela, Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então leamos, irmãos, do 12. Ninguém jamais viu a Deus, se nós amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus, nós vamos falar hoje de amar a Deus, né? O mundo ama a Deus, vamos dizer assim, né? Muitas pessoas com qual nós temos contato, muitas pessoas que nós temos, conhecem a Deus, sabe quem é Deus, ama a Deus. Mas amar a Deus é uma coisa muito íntima e muito única, ou seja, é ser um só. Nós já dissemos aqui anteriormente, né, no mês da juventude, que congregação de Deus é diferente da congregação do mundo. A congregação do mundo é estar com o irmão. A congregação de Deus, a comunhão de Deus, é ser o irmão. Então, há uma grande diferença. E eu tenho que confessar aos irmãos, perante a Deus, que é um exercício mais difícil que eu tenho na minha vida, de fato, amar o meu próximo, por conta não daquelas pessoas que são agradáveis a mim, mas as pessoas que são desagradáveis aos meus conceitos. E espero que os irmãos possam também ter essa avaliação em seu coração, para que possamos juntos a Deus pedir perdão por esse ato. E por que é tão importante isso? E é exatamente o que a palavra nos traz hoje. Porque Deus, Ele é amor, Ele não tem amor. E nós, seres humanos, temos amor, não somos amor. Por quê? Por conta da nossa natureza pecadora, por conta do desvio nosso adâmico, por conta da introdução do pecado em nossas vidas, nós não conseguimos ter amor. Mas o fato é, meus irmãos, e nós vamos fazer a leitura no texto, que Deus está em nós. Nós estamos aqui neste momento, acreditando, entregando o nosso pensamento a Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui nos rendendo em graça, mas temos que entender que se Deus está em nós, nós temos que ser a Deus, ser um só. E para isso, meus irmãos, nós temos que exercitar o nosso amor ao nosso próximo. É muito fácil, meus irmãos, eu me isolar numa ilha, ir para um canto remoto e ficar sozinho naquela ilha e louvar a Deus. Mas em qualquer momento que eu esteja com um irmão, eu não estarei com o mesmo amor para com ele. E Deus repreende isso. Não adianta eu querer me isolar. Eu sempre terei divergências em relação aos meus irmãos.
Por quê? Porque somos únicos, somos peças totalmente lapidadas por Deus. Temos os nossos pensamentos, temos as nossas formas de agir e temos que aceitar uns aos outros. Cristo, quando escolheu os apóstolos, não escolheu os apóstolos pensando cópias fiéis a Cristo. Não. Pegou pessoas totalmente aleatórias à vontade, à imagem de Cristo. Tínhamos irmãos extremamente rigorosos, rancorosos, tínhamos irmãos temerosos, de pouca fé, tínhamos irmãos de todas as formas possíveis como os apóstolos. E Deus amou cada um deles. E se hoje eu quero uma unidade com Deus, se eu quero uma unidade com Cristo, eu preciso exercitar isso. Por isso eu estou aqui hoje, irmãos, pedindo a Deus para que me use, para que possamos levar essa palavra a todos que estão em casa, para que possamos transformar os nossos corações e tenhamos entendimento nesse amor que Deus determina para nós. Leamos então, meus irmãos. No 13. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. Prestemos atenção, irmãos. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. Ou seja, como nós falamos, somos uma unidade em Cristo. Cristo, nós cantamos aqui, né? Que ele sofreu por nós, humilhado foi, como a flor do jardim, machucado, morreu por nós, morreu por mim. Ele passou por toda essa situação, todo esse sofrimento, para que possa garantir a nossa vida eterna. Ou seja, nisto conhecemos que estamos nele, e estamos nele, e ele em nós, pois quem nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Existe uma passagem, um momento de Cornélio, onde Pedro, ele tinha extrema ojeriza com as pessoas que eram não judeus. Ele entendia que aquelas pessoas eram impuras, os não judeus. E Cristo mostrava um sonho para ele, os anjos mostravam um sonho para ele, né? Um sonho no qual ele via uma toalha aberta, várias criaturas entrando nessa toalha, essa toalha se fechando e indo ao céu. Quando Pedro pôde, depois do relato, depois de decorrer o texto, quando Pedro observou aquilo e entendeu a missão, a mensagem veio revelada a ele e disse o quê? Como pode tornar-se tu impuro aquilo que Jesus Cristo tornou puro? Como nós podemos não olhar para o nosso irmão e perdoar aquela sua falha, mesmo que no primeiro momento tenhamos ali divergências, mas depois temos a tranquilidade, a mansidão e a mente de Cristo para reconhecer e não conseguimos chegar a Ele e pedir o perdão? Porque Cristo morreu para todos, não para A ou para B. O amor de Cristo não é segregador, Ele é unificador. E nós, irmãos, que somos nele e ele em nós, precisamos exercitar essa atividade. No 15, meus irmãos, qualquer que confessar que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. Nós, quando passamos pela nossa conversão, e nós saímos ao mundo, né, revelando o amor de Deus para nós, através de todas as ferramentas de evangelismo, através das nossas conversas, a nossa proximidade, certo? Que aquele que ama a Cristo ama a Deus, e somente vai ao Pai pelo Filho. Não é assim, meus irmãos? Todos nós vamos a todos os cantos, e essa é a ordenança de Deus, de irmos a todos os povos, a todas as criaturas, levando essa informação. De aquele que ama a Cristo, ama a Deus. Que aquele que reconhece a Cristo como seu verdadeiro Salvador, está em Deus. Somente através deste caminho, vamos a Deus. Não existe outro caminho. Pois aí, meus irmãos, eu vou e falo com todos do trabalho, da escola, dos meus familiares. Mas em determinado momento, Satanás, conhecendo a nossa índole, conhecendo o nosso pecado, nos coloca pessoas divergentes da nossa vontade. E essa pessoa, como eu trato ela? Como eu trato o meu inimigo? Como Cristo e Deus determina que eu trate meu inimigo? Tratar a quem eu amo
relativamente fácil. Agora, tratar o meu inimigo. Cristo não morreu só por aqueles que o amaram. Cristo morreu por todos aqueles que o apedrejaram. Cristo morreu por todos aqueles que o crucificaram. Meu irmão, longe de mim e longe dos irmãos querer ter o mesmo amor que Cristo teve por nós. Não seríamos capazes, nem um pouco. Mas o importante é reconhecermos que não somos capazes. Porque neste ato teremos a remissão dos nossos pecados, ou seja, a apresentação dos pecados a Cristo e o reconhecimento para o nosso irmão que nós estamos errados. E aí sim, meus irmãos, verdadeiramente ele verá que ali há diferença. Ali há um espírito diferente. Qual a diferença, meu irmão, daquele que crê em Cristo e que diz estar em Cristo e que diz estar em Deus, que não ama seu próximo? Qual a diferença deste homem para o mundo? Nenhuma. Porque é fácil falar e difícil fazer. Então aquele vai chegar e falar assim: bom, fulano não fala comigo. Por que ele não fala comigo? Porque eu tive uma cerca que invadiu o terreno dele. Eu botei uma pingadeira do meu telhado para dentro do terreno dele. E eu tive uma situação que meu filho brigou com o filho dele. E aí ele passa e não olha para mim. Ele fala comigo, fala com o meu vizinho, mas não fala comigo. Ele não tem prazer na minha presença. Me xinga e me aborrece. Mas é cristão. Qual a diferença desse cristão, meus irmãos? Essa pessoa sou eu, são vocês, essa pessoa que vira as costas, por causa da nossa natureza, meus irmãos. É o velho homem. Infeliz daquele que crê que senta num banco de igreja e que faz o batismo e que passa pelas águas e reconhece a Cristo Jesus. Infeliz daquele que acha que matou totalmente o velho homem. Estamos em processo, meus irmãos, o tempo todo. E esse ato de amar ao próximo é um ato que, de fato, me incomoda e que Deus está usando para poder transmitir a vocês, meus irmãos. Continuando a leitura. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade. A quem está em caridade, está em Deus, e Deus nele. Eu li novamente essa passagem, meus irmãos, porque não só Cristo, como única trindade, a divina trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles são um só. Então, se eu estou em Cristo, eu estou em Deus, eu estou com o Espírito Santo de Deus. Com isso, eu sou eles e eles são a mim. Como é difícil encaixar uma imensidão, uma vastidão de águas cristalinas dentro de um copo pequeno e falho, que sou eu. Como é difícil encaixar esse amor dentro dessa estrutura. Somente através da benevolência de Cristo, meus irmãos, somente através do reconhecimento. Por isso é importante avaliarmos e, mediante a sabedoria de Cristo e do Espírito Santo, podemos reconhecer as nossas falhas. Nisto, 17, é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também nesse mundo. Nós tivemos agora a situação da pandemia, né? Eu vejo, e por conta da minha atividade secular, eu vejo muitas pessoas que recebem avisos, né? Notícias tristes de doenças terminais. É o nosso cotidiano. Muitas das vezes a pessoa, quando recebe a notícia, ela não fala nada, ela não diz nada, não se expressa. Muitas pessoas falam assim: nossa, eu recebi essa notícia, eu vou chorar, eu vou ficar desesperado e tal. Mas a maioria não diz absolutamente nada. Os familiares que estão acompanhando, na maioria das vezes, ficam desesperados. Mas a pessoa que recebe, na sua maioria das vezes, ela não diz nada. E hoje, meus irmãos, eu entendo que naquele momento, é um momento que você vê que a vida não serve e não vale nada. A vida que eu digo secular. Aquilo que a pessoa não tem em Cristo, naquele momento daquela descoberta, ele começa a perceber que nada daquilo valeu a pena. E para um cristão, meus irmãos, que viveu a vida toda debruçada com Cristo, mas incapaz de perdoar o seu irmão, no momento de saber que tem uma doença que é uma doença que vai fazer com que a finitude é mais próxima, eu tenho certeza que é um momento difícil. Por isso que Deus diz que por aqui, no dia do juízo, tenhamos confiança.
É diferente, meus irmãos, aquele irmão que tem a Cristo e que passa por um momento desse. Porque ele vai e chama todos os familiares imediatamente, dá o perdão, pede perdão, ele se reconhece como falho, como pecador. Muitas das vezes, por mais duro e mais estranho que seja, a doença terminal, uma doença crônica terminal, um câncer, por exemplo, ele permite esse momento para com o seu familiar, diferente de uma morte súbita. Mas nós não sabemos qual vai ser a nossa condição. Por isso o momento é agora. Por isso ele diz que o momento é agora. Porque de nada vai adiantar se eu for e chegar lá e meu irmão tiver ido primeiro que eu e tiver deposto contra mim no altar do Senhor. E aí eu passei uma vida toda crendo no Senhor Jesus Cristo, mas não agindo como Ele. Ou seja, eu não permiti com que Ele fosse eu e eu fosse Ele. Não por conta de Jesus. Não, Ele morreu por nós. O sacrifício dele foi feito. O que tinha que ser feito foi feito. Ele pagou. Nós, pela nossa pequenez, pela nossa soberba, achamos que somos capazes de alguma coisa, permitimos ainda que o velho homem crie barreiras ridículas, esdrúxulas, mas que nós ainda mantemos o nosso orgulho e não falamos com o nosso irmão. Não permitimos uma verdadeira comunhão com ele. E é por isso, meus irmãos, nós temos que trabalhar isso em nós. Não é fácil. Comecei a dizer que é uma palavra que veio primeiramente à minha pessoa. Não tenho nenhum tipo de pudor em falar isso com os irmãos, nem para os que estão em casa. Pois se eu quero estar verdadeiramente com Cristo, eu tenho que tratar isso em mim. E ele diz, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. O que Cristo falou para nós que ele teve nesse mundo? Tenho de bom ânimo, pois eu vim e venci o mundo. Como que ele venceu o mundo, meus irmãos? Fazendo uma analogia. Ele venceu de várias formas, claro, mas focado no texto hoje, uma das formas que ele veio e venceu o mundo foi qual? Amando todos, sem distinção. Por muitas vezes ele entrou na casa de fariseu, na casa de cobrador de impostos, pediu para almoçar e jantar e comer com aquelas pessoas, sentou naquele lugar, e quem foi o primeiro a criticá-lo? Os apóstolos. Por que isso, irmãos? Por causa da natureza adâmica, do pecado. Mas ele foi lá e sentou com aqueles e falou com aqueles, e muitos se converteram naquele momento, porque ele veio e venceu o mundo. Imagina se Cristo fosse como nós. Não, na casa daqui. Como fosse como os apóstolos. Não, na casa daquele cobrador de imposto lá eu não vou não. Aqui ele já está condenado. Como que seria a nossa vida, irmãos? Qual é a diferença nossa do cobrador de impostos? O pecado dele é diferente do nosso? O pecado dele é maior do que o nosso? Não. Para Deus todo pecado é pecado. Então não há diferença, irmãos. Se ele não perdoasse o cobrador de impostos, ele não perdoaria nós. Não me perdoaria. Mas ele mostrou para o mundo que o amor dele era um amor infinito. Um amor que amava todos, independente do que fosse, e que todos teriam a possibilidade do reconhecimento do seu pecado, do arrependimento do seu pecado, de crer em Cristo como seu Salvador e buscar a glória do Pai, que é a vida eterna. E por isso, meus irmãos, nós temos que trabalhar isso dioturnamente, buscar a transformação do nosso ser, amando aquele que não nos ama, amando aquele que é diferente de nós, buscando o entendimento. Somente, meus irmãos, através de Cristo Jesus conseguiremos isso. 18, meus irmãos. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Meus irmãos, Cristo, Deus e o Espírito Santo já mostra para nós que na caridade não há temor. Algumas Bíblias, algumas traduções transformam a caridade em amor, transformam em outras palavras. Mas na caridade não há temor, não há medo. Então, se eu tenho amor ao meu irmão, independente do que ele tenha feito para mim, independente do que ele tenha feito para qualquer um dos meus, independente do que ele tenha feito, seja banal ou não, se eu tenho amor, a caridade, porque Deus é amor, Deus é caridade, se eu tenho esse Deus comigo, eu não temerei, eu irei lá e darei a minha cara a tapa, mesmo que o meu vizinho fale assim, mas você é bobo, rapaz, o cara fez, você está dando a cara a tapa, porque eu sou e estou verdadeiramente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos,
A nossa natureza é falha. Nós não somos perfeitos. Cada dia mais que passa, eu tenho certeza que a imagem e semelhança de Deus, nós estamos em busca dela. Então, por isso, por esse reconhecimento, eu tenho que saber que Ele é comigo. E eu tenho que ser com Ele. Eu tenho que ser com Ele, porque Ele já é comigo. Ele, quando eu digo Ele, é Deus Todo-Poderoso. Então, para isso, meus irmãos, eu tenho que não temer. E Ele diz, porque o temor tem consigo a pena. Se eu temo, meus irmãos, eu tenho a pena de quem? A pena daquela pessoa que não está em Cristo. Eu tenho a pena de mim, que não permite, e pena daquele que não vai a Deus. E a caridade lança fora essa pena. Por quê? Porque eu sei que eu vou puro a Deus. Eu fiz tudo que foi o meu possível para poder atingir meu objetivo. E com isso, no dia do juízo, terei confiança. Muitas pessoas falam para mim, meu irmão, você tem total confiança nisso na hora da sua morte? Você não teme nada da morte? Eu falei, claro que eu temo, porque eu sou carne, e a carne não quer morrer. E o temor é natural. Mas eu não tenho desesperança, porque eu sei que eu estou em Cristo. Aliás, Cristo está em mim, em primeiro lugar, e eu estou em Cristo. Estou buscando estar em Cristo, amém? Buscando estar em Cristo. E um dos exercícios que nós temos que fazer é esse, meu irmão. Continuando. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Meus irmãos, nós tivemos aí, antes da pandemia, grupos de evangelismo nas residências, né? Os pequenos grupos. E um dia, num pequeno grupo na minha residência, uma pessoa virou para mim e falou assim: esse amor que você fala que Cristo tem, concordo, Deus é amor. Mas vamos colocar da seguinte forma: vamos pensar que você tem uma filha, um filho, e aí uma pessoa vem, pega a sua filha, amarra, violenta, bate, corta, depois mata. Como que você vai se portar se Deus assim permitisse que Deus colocasse você de frente com Ele? Irmãos, eu tive duas respostas a ela. Primeira resposta, carne. Não ia ser boa a condição. Mas com certeza absoluta não adiantaria nada eu dizer que estava em Deus para transformar a vida daquela pessoa. Porque eu iria me apresentar a Ele como o mundo se apresenta em qualquer situação. O exercício que o cristão tem que fazer, irmãos, é a verdadeira posição de Cristo. O que Cristo faria naquele momento? O que Cristo fez com todos aqueles que botaram Ele na cruz, apedrejaram Ele, furaram Ele com lança, deram vinagre para Ele beber? O que Cristo fez? Perdoou e pediu por eles mediante ao Pai. Meus irmãos, naquele momento, se eu tiver que ter ali a raiva e a fúria da carne, eu preciso me calar, sair, botar o joelho no chão e clamar a Deus. É claro que eu estou levando aqui ao extremo, como a pessoa levou ao meu extremo, para que eu pudesse ter um entendimento do não entendimento dela. Ela levou numa situação extrema. Mas nós temos condições em nossas vidas diárias muito menores do que isso, que infelizmente a nossa carne cria essas barreiras. E nós precisamos consertar. E é muito difícil por conta do ego, da inveja, da soberba que reveste essa carne maldita mesmo. Infelizmente, nós não somos puramente o Espírito Santo de Deus. Nós temos essa carga que foi colocada pelo pecado em nós. E nós precisamos vencê-la. E Ele diz, e Ele nos amou. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. E este amor dele por nós primeiro tem que ter retorno, meus irmãos. Nós precisamos amá-lo da mesma forma. Como que eu vou amar a Deus se eu não amo meu irmão? Claramente isso. Eu gostaria que os irmãos, e é tão forte isso, tão forte, que eu gostaria que os irmãos andassem comigo na Bíblia um pouco, certo? Para que a gente pudesse ver aqui alguns textos que comprovam isso. Vou pedir aos irmãos que abram a sua Bíblia. Aqueles que tiverem mais dificuldade, pode deixar que eu vou fazer a leitura aqui, mas aqueles que quiserem, vou pedir para que abram Tiago, logo atrás aí, um pouquinho para trás aí, tá? Tiago 2:8.
um pouquinho para trás, poucas folhas atrás. Tiago 2, 8. Vou fazer a leitura, irmãos, pelo avançar da hora, tá? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, 2 pontos. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Irmãos, é Escritura, a lei real. Não está sendo um pedido, não. É uma determinação. Cumpra quem quiser cumprir. Cumpra quem estiver em Deus. Cumpra aquele que quiser a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é garantida por Cristo Jesus. Ela garante a vida eterna. Ponto. Mas se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, eu preciso amar meu irmão. Quer ver um outro texto que diz também? João 15, 12, meus irmãos. João 15, 12 diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Se eu estou nele e ele está em mim, ele quer, ele deseja, é o mandamento dele que eu ame o meu outro, assim como eu vos amei. E o último, Mateus, para a gente poder ver, fazendo Mateus 5, 43, 44. Esse eu quero que os irmãos prestem bem atenção. E diz assim, ó: ouvistes que foi dito, 2 pontos. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso que é nos ensinado, correto? Através de quem? Do mundo, né? O mundo ensina isso pra gente. Amarás o teu próximo e aborrecerás do teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Eu quem? Jesus Cristo. 2 pontos. Amai o vosso inimigo. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Exercício, irmão, para o cristão. Exercício para aquele que quer estar em Cristo Jesus. Exercício para aquele que quer estar em Deus. E para aquele que não quer ter medo no dia do juízo final. Palavras de Cristo, ordenanças de Cristo. O mundo diz: amai o próximo e aborrecerás o teu inimigo. Deus, Jesus, o Espírito Santo diz: amai o vosso inimigo. Voltando ao texto principal, meus irmãos, no versículo 20, diz o seguinte: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Deus nos trata neste momento, voltando àquela simulação, de que quando eu não tenho o amor pelo meu inimigo que eu digo é aquele que é diferente do meu entendimento. Inimigo é todo aquele que vai contrário ao que eu tenho de entendimento. Pode ser por uma simples situação, pode ser por uma situação muito extrema, não importa. É aquele que vai contrário. E aí eu não tenho esse amor. Venho aqui, declaro meu amor a Cristo, entoo louvores, hinos, sigo a palavra, estudo a palavra, me rendo a Deus, rendo a Cristo, levo a palavra de Deus para fora das fronteiras da igreja, mas não perdoo o meu irmão, não convivo com o meu irmão, não tenho empatia com o meu irmão, é mentiroso. É dessa forma que Cristo trata, Deus trata aquele que não ama teu irmão. E meus irmãos, volto a dizer, como é difícil.
Sem Cristo, impossível. Então, finalizando o que a palavra traz para nós de hoje, diz no 21: e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Que Deus possa, meus irmãos, nos orientar, que Deus possa nos trabalhar, que Deus possa nos usar, como o olheiro quebra e me faz de novo, me esvazia de mim mesmo. Eu preciso colocar o joelho no chão, eu preciso me prostrar perante a Deus e pedir para Ele, para me ajudar todos os meus irmãos, ajudar todos nós, para que nós possamos conseguir, sem medo, sem temor, pela caridade, ir até meu irmão, aquele que me ofende, aquele que me agride, aquele que me maltrata, e me render perante a ele. Aquele irmão que está, na maioria das vezes, a divergência vem dentro da própria família, eu preciso estar com ele, eu preciso estar me abrindo a ele. Eu não preciso aceitar tudo que ele diz, eu preciso ir com ele sem temor. Eu preciso ir a ele e dizê-lo quanto aquilo que ele está fazendo me aborrece, mas com amor. Um pai que corrige um filho com ódio, transforma em ódio. A palavra diz: não aborrece, não ira teu filho. Mas aquele que corrige com amor, terá a correção no amor. E eu preciso ir dizer a ele o quanto me aborrece, o quanto me maltrata, o quanto me diz, mas eu tenho a ele o verdadeiro amor, e eu tenho certeza que Deus vai trabalhar aquela relação, e eu tenho certeza que Deus vai fazer com que aquela união prospere, e que aquela união testemunhe favorável ao irmão no momento do juízo final. Meus irmãos, que Deus possa ter transmitido a todos nós, principalmente a mim, a palavra dele, que nós possamos sair daqui transformados, e que Deus nos abençoe, e que nós possamos nos prostrar a Deus, para que Ele possa fazer a verdadeira transformação. Amém? Oremos então, meus irmãos. Deus, Tua palavra foi lida, o Teu estudo foi feito conforme a Tua orientação. Coloco-me, Senhor Deus, na Tua presença, pedindo perdão pelos meus pecados, pedindo perdão, Senhor Deus, por tudo aquilo que tenho feito contra Tuas leis, Tuas determinações, Pai. Ó Deus, transforme o nosso coração, Pai. Mostra-nos, Senhor Deus, a nossa natureza é falha, é pecadora, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que nós possamos estar, sonda o nosso coração e veja o quanto desejamos estar em Ti, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é em mim e em nós, Pai, em toda essa congregação, em todos os que estão em casa, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, transforma esse ser miserável, Pai, que sou, Pai. Transforma-nos, Senhor Deus, para que possamos estar aptos no dia do juízo, para que possamos estar tranquilos no dia do juízo, Pai, sabendo que fizemos tudo o que foi ao nosso alcance dessa carne, Senhor Deus, que o nosso espírito venceu essa carne nessa luta, Pai, assim como Cristo venceu o mundo, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, que possamos buscar a santidade, Senhor Deus, buscar a santidade através do Senhor. Transforma-nos, Deus, orienta-nos, Deus, capacita-nos, Deus, ajuda-nos, Deus. É o que nós pedimos, Senhor Deus, nesse dia maravilhoso, neste domingo que se inicia para o louvor ao Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.